Muito bem, então, vistas as 5 virtudes intelectuais de Aristóteles, vamos nos deter um pouco hoje, e nesse segundo momento do episódio 1 de Aletheia, as 3 virtudes, a tecne, a frônesis e a episteme. E qual a melhor forma de entendermos o quanto isso e o como isso pode influenciar no caso do saber psiquiátrico? Um modo de entendermos isso é, talvez, usarmos alguns exemplos de quando isso falha. Ou seja, um psiquiatra blue pill, ele vai entrevistar o seu paciente, vai fazer uma lista de sinais e sintomas, vai enquadrar uma síndrome e, a partir daí, vai traçar um plano terapêutico que pode ser medicamentoso ou psicoterápico. Nisso tudo, ele está exercendo a tecne, porque ele tem conhecimentos de medicina, semiologia médica, entrevista psiquiátrica, psiquiatria clínica, psicofarmacologia e o conhecimento também das classificações diagnósticas, o critério diagnóstico e o aspecto mais arte da tecne, que tem a ver com o aprendizado que ele tem ao longo dos anos de ouvir pacientes e a arte de ir fazendo ensaio e erro com o paciente, em termos de prescrição e medicação. O que seria Red Pill? Red Pill é aquele patamar acima, aonde então o psiquiatra tem uma integração maior desse conhecimento técnico e que ele transcende ao técnico, indo para o epistemológico, que é compreender de onde vem o seu conhecimento, e também transcendendo para o frônesis, que é ser ético e tomar a atitude certa a partir da particularidade da situação. Um exemplo de falta de frônesis, por exemplo, é aquela situação em que, feito toda a classificação, toda a tipificação de sinais e sintomas, muitas vezes o psiquiatra medica um paciente que está passando por um luto. Às vezes é uma pessoa que tem um bom recurso de ego para lidar com aquela situação estressora, que faz parte do ciclo vital, que é uma perda, que são perdas e todos nós passamos por perda, inevitavelmente, acaba por medicar esse paciente e alterar a bioquímica cerebral dele, quando esse paciente talvez, por ego, teria recurso suficiente para lidar com aquela situação estressora. E um outro exemplo também de uma certa ignorância epistemológica é quando muitos profissionais de psiquiatria e de saúde mental colocam que as terapêuticas de orientação psicanalítica, elas não têm validade, porque elas não são passíveis de estudar por ensaios clínicos, elas são inverificáveis. E há uma febre muito grande de que o único que pode se dizer delas, e o valor científico delas é muito limitado, porque se limita apenas a relatos de casos, e não são intervenções que possam ser estudadas em grandes populações em ensaios clínicos. Entretanto, isso é uma ignorância. Isso é alguém que domina a tecne, mas que não domina episteme. E não reconhece que, em se tratando de psicanálise ou psicoterapias psicanalíticas, esse é um objeto que não é quantificável e matematizável pelo método científico clássico tradicional. Então, informar que isso não tem validade científica é uma falácia e denota uma ignorância epistemológica. Muito bem, com relação ao conhecimento em psiquiatria, o conhecimento em saúde mental, nós podemos também usar um esquema que é um esquema das 3 formas de conhecer, que é o mítico, o metafísico e o científico. Se nós lembrarmos de Auguste Comte, né, o pai do positivismo, que era uma corrente filosófica do século XVIII, Auguste Comte nos falou que
A humanidade evoluiu desde a consciência mítica, passando pelo pensamento metafísico até o científico. Nesse sentido, o mito é uma forma mais arcaica e primitiva de se explicar fenômenos, e que a ciência, ou seja, a verdade que repousa sobre fatos observáveis, é que realmente é valiosa e tem valor e denota uma evolução do ser humano, sendo a metafísica um meio de caminho nesse caminho de evolução. Entretanto, isso também revela um preconceito, porque Auguste Comte também foi muito criticado dentro da filosofia. E nós não podemos desprezar o fato de que muito do nosso conhecimento se dá de forma metafísica. E que a metafísica é um modo de conhecimento que responde a certas questões às quais a ciência não atinge. A ciência é uma forma de conhecimento que quantifica e matematiza o seu objeto, recorta-o de sua realidade para estudá-lo. Enquanto que a metafísica vai além disso. A ciência responde às perguntas do tipo como? A metafísica já responde às perguntas do tipo por quê? Se a gente pegar um exemplo, né, da grande pergunta que psicanalistas se fizeram: por que algumas pessoas procuram se ferrar na vida? Por que algumas pessoas não se dão conta e fazem escolha inconsciente, escolhas ruins inconscientes em que elas vão sair prejudicadas? E o Freud, se perguntando isso, chegou ao conceito da pulsão de morte. Ele pensou o seguinte: puxa, se o princípio do prazer realmente é o motor de tudo, por que algumas pessoas não estão buscando prazer e estão buscando até dor? E estão buscando até uma certa autodestruição? E nisso, então, ele escreveu, em O Mal-Estar da Civilização, um tratado para tentar tratar dessas questões, em que, visivelmente, Freud, naquele momento, tinha uma mentalidade muito cientificista, na linha da ciência. E ele tentou achar algum fator biológico, enfim, que remetesse a o que poderia explicar pessoas terem autodestrutividade e deixarem de buscar prazer e buscarem até mesmo a dor como um substituto do prazer. E nisso ele postulou então o princípio de pulsão de morte. O Winnicott, diferente de Freud, não se atendo tanto à questão científica do porquê pacientes procuram certas vezes repetir desgraças na sua vida, ele já postulou a regressão como um meio de reconstruir. Ou seja, os pacientes muitas vezes revivem traumas como uma tentativa de reconstruir aquela história. Ou seja, esse é um tipo de explicação que ele transcende ao aspecto científico e vai para um aspecto metafísico. E por que foi um aspecto metafísico? Porque ele postula, de certo modo, de que, como o ser humano tem uma tendência inata à maturação, e postulando que o ser humano tem uma tendência a um autoconcerto, a uma autogestão da sua própria história para tentar se refazer, isso é um conceito metafísico, porque está propondo que o ser humano tem um telos, um propósito, uma causa final. Ou seja, nós não podemos abrir mão do conhecimento metafísico para compreender certas circunstâncias. O próprio Freud, em 1900, quando escreve A Interpretação dos Sonhos, se descola um pouco dessa questão científica para entrar na metapsicologia, que não deixa de ser uma metafísica aplicada ao conhecimento psicológico.